Fala pessoal, boa noite. Tony, vamos aqui conversando com a galera. Deixa eu compartilhando. Boa noite, Bernardo. Hoje a gente vai tirar dúvidas sobre a bomba peniana, né? Mitos, verdades, como é que ela funciona, se de fato ela é útil, como que tem que ser feita. Oi, Dejane. Vamos que vamos. Deixa eu só compartilhar com a galera aqui. A gente falar um pouquinho desse artefato que muita gente tem dúvida. Será que realmente funciona? Será que não funciona? Né? O que é esperado desse? Então vocês podem ir colocando aí as dúvidas, que é bem interessante. Bem interessante mesmo. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, né? Mas é importante a gente estar sabendo, né? Abordar um assunto que, assim, vê no dia a dia. Então, essa semana vai ser uma semana de muita live. Vocês vão estar aqui escutando aqui, a minha cachorrinha que tá aqui, é uma bulldog inglesa, ela tá aqui, né, respirando fundo, que eles fazem muito barulho. Então, se estiver atrapalhando, me avisa. Eu não sei se tá me ouvindo direitinho? Boa noite, boa noite. Muito bom, galerinha. Deixa eu conversando com vocês aqui. E vão chamando a galera, vão chamando porque é importante. Essa semana eu vou estar fazendo aí uma semana de live de assuntos importantes, principalmente produtos de sex shop, né? Como que a gente vai estar trabalhando com eles, que é bem importante. Como é que funciona? Será que realmente é um mito, é verdade? Então, tudo que você tiver dúvida, vocês podem perguntar aqui. Para quem não me conhece, eu sou Viviane Poubel. Eu sou fisioterapeuta, trabalho com a parte de fisioterapia pélvica, uroginecológica, né? Feminina, masculina, desde 2002, na verdade. Então, é uma área que eu gosto muito, é uma área que eu trabalho há muito tempo e é uma área que, assim, eu tenho muita experiência. Então, além disso, eu trabalho com a parte de sexologia, sou coach, terapeuta holística, e eu tô aqui para falar um pouquinho desses mitos, né? Será que é verdade? Será que não é? O que a gente pode estar abordando sobre esse artefato? Muita gente, então vai colocando a dúvida aqui, vai chamando, vai falando, né? Que aí eu vou estar comentando com você. Eu quero que vocês entendam que, na verdade, a ideia aqui não é indicar nada para ninguém, a ideia aqui não tipo, orientar, assim, tipo, te dar uma receita aí do que fazer, mas um autoconhecimento mesmo, sabe? A ideia é fazer com que vocês entendam o que tem no mercado. Até porque a gente, ó, esse barulho todo aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, peraí. É essa cachorrona aqui, ó, tá vendo? Então ela vai ficar aqui comigo e é por isso que vocês vão ficar escutando essa respiração dela, tá? Então vamos lá. Galera, é o seguinte, que tem acontecido? Eu sou Viviane Poubel, vocês têm aí me acompanhado aqui no Instagram. Eu trabalho com isso há muito, muito tempo, né? Na parte de disfunção sexual, na área de fisioterapia uroginecológica. É uma área que eu já tratei mais de 3.000 pacientes, então assim, é muito paciente atendido. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui, povo, porque a bateria tá acabando e eu me organizei todinha pra estar com vocês. Então, Dejane, você já fez a pergunta-chave, né? É uma pergunta que, na verdade, eu vou deixar ela bem pro final, para justamente a ideia aqui não é boa noite, Yasmin. A ideia aqui não já dar, né, o tratamento, pegar e falar assim, ó, a gente faz isso, faz aquilo. Existe todo um protocolo para trabalhar a DE, então a gente vai estar falando sobre isso. Bom, primeiro, vamos falar sobre disfunção erétil. Por que eu vou falar de disfunção erétil? Porque esse assunto que nós vamos abordar, ele tem a ver justamente com a disfunção erétil. Então, quantos homens vivenciam essa situação, né, de uma, tipo, impotência, vamos dizer assim, durante a sua vida e recorre a artefatos no sex shop? E tá certo, tá errado? Não tem certo nem errado. Tem simplesmente o autoconhecimento e a ideia aqui é ele tentar recuperar e dar mais qualidade de vida para ele, beleza? Oi, Delma, imagina, gente, vamos lá. Então, primeira coisa, a gente tem que entender a disfunção erétil.
Essas lives que vocês vão estar vivenciando aqui essa semana é um pouco de como que funciona a metodologia VIP, mas na verdade um pedacinho só, né? Porque é muito mais profundo. E a ideia aqui é o seguinte, vamos lá. Quando a gente fala de disfunção erétil, eu tenho que pensar em dois mecanismos importantes. Um, sangue e músculo. Sim, porque para o pênis ficar ereto, ele precisa primeiramente de sangue. E segundo, de músculo, para manter o sangue ali contido. Então, quando a gente trabalha com ADE, que é a disfunção erétil, eu vou pensar o seguinte, é essa disfunção que ele tem. É uma disfunção vascular, ou seja, falta sangue para manter, para iniciar a ereção, ou é uma disfunção muscular, que falta músculo para manter, tirando o mérito de uma disfunção orgânica ou de uma disfunção patológica por alguma morbidade ou uma disfunção erétil medicamentosa, à base de drogas. Eu estou desconsiderando isso. Eu estou pensando o seguinte: aquele paciente que teoricamente está tudo bem e que ele tem um episódio de perda, né, da ereção, ou ele começa a ter isso com uma certa recorrência, então ele vai te procurar. Ele vai procurar a fisioterapeuta, ele vai procurar o médico, ele vai procurar ali a parte da sexologia, porque ele quer melhorar isso. Mas antes, ele vai aonde? No sex shop. E ele vai no sex shop e chega no sex shop. E aí entra a grande questão, nada contra, pelo contrário, eu já trabalhei com muitos donos de sex shop, sabendo orientar de forma correta. E aí eles chegam no sex shop e eles vão orientar a bomba peniana, né, que é o nosso famoso vácuo. E aí entra uma questão. Por quê? Porque se esse paciente, por exemplo, tem uma disfunção muscular, ou seja, ele não tem uma alteração de sangue, ele não tem uma alteração de abertura do corpo cavernoso para encher o pênis de sangue, mas sim uma falta de estrutura muscular para manter o sangue, esse artefato já não vai servir, né? Agora, se ele tem uma alteração vascular, ele tem uma certa dificuldade para irrigar, talvez ele vá servir se e somente se estiver dentro do processo fisiológico. Então, para início de conversa, a gente tem que entender o seguinte: o que é, como que funciona a anatomia masculina. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, não sei se vocês vão conseguir visualizar aqui, mas como que funciona, eu acho que dá para eu virar. Pronto. Ali, ó. Como que funciona a anatomia masculina? A anatomia masculina, olha aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui, pronto. Fica mais fácil. Então, a anatomia masculina, nós temos aqui, ó, o testículo, beleza? Toda a estrutura, o reto, bexiga. E aí você vai visualizar aqui, ó, a irrigação dele. Principalmente essa região aqui, ó, onde está a minha setinha, que é a irrigação que vai dar para o corpo cavernoso, né? E aí, o que que acontece? Essa irrigação que vem de uma artéria, a artéria dorsal, ela é muito importante, porque, pasme que é bem importante isso. O homem, ele tem 3 estruturas musculares importantes que vão estar trabalhando ali. Você vai ter um grupo muscular chamado bulbo esponjoso, que é o que vai envolver toda a parte da uretra. Eu tô tentando abrir aqui o assoalho pélvico para vocês poderem ver direitinho, porque tem muita gente que não é da área, né? Então, é importante vocês saberem o que eu tô falando. Então, vamos lá. Assoalho pélvico masculino tá aqui, para vocês entenderem o que eu tô dizendo, né? Então, deixa eu ver, aqui é o feminino, deixa eu abrir o masculino para vocês poderem, músculos do assoalho pélvico masculino. Até para vocês entenderem, aqui, ó, órgão reprodutor masculino, pronto. Muito bom. Vou abrir aqui para vocês entenderem direitinho. Espera só um minutinho. Vão tirando a dúvida aí, povo. A gente vai perguntando. Pronto, aqui, ó. Essa imagem aqui é muito boa. Deixa eu só passar aqui mais um pouquinho. Espera aí que eu vou virar para vocês já já, tá? Fica tranquilo. Deixa eu ver, eu acho que essa aqui tá boa. Espera. Pronto, aqui tá bom. Então, olha só. Para início de conversa, a gente tem que entender o que é o assoalho pélvico masculino, né? O que ele tá envolvido, quais são as de fato ali, as estruturas, para vocês poderem
e entender como que funciona. Então, o pênis, ele tem duas estruturas importantes ali, que são os corpos cavernosos. Espera só um pouquinho que saiu do lugar aqui. Rapidão. A gente deixa tudo pronto, mas aí na hora eu vou lembrando e aí eu vou pensando, né? Tipo, o que eu posso abordar, o que não pode. Pronto, olha aqui, ó. Então, vamos virar ali para vocês poderem ver. Então, olha aqui, ó. Essa estrutura aqui, vocês estão vendo a minha setinha? Essa estrutura aqui é o assoalho pélvico masculino. Então, ó, vou até abrir uma outra imagem. Essa imagem aqui ficou muito boa, tá boa. E onde vocês vão visualizar o ânus, toda a irrigação, a base do pênis, tá vendo? Então, olha aqui, ó, vamos pegar uma outra imagem, ó, a base do pênis. Então, o que que acontece? Você tem um músculo que ele vai envolver essa região da base, que é a parte de baixo do pênis, que a gente vai chamar de bulbo esponjoso. Logo acima dele, você vai ter o que a gente chama de isquio cavernoso, que são essas estruturas de cima, essas estruturas aqui, ó, de cima. A ideia dessas estruturas aqui, ó, que é justamente esses dois caninhos aqui, ó, eles que vão manter o pênis ereto. Então, olha só, o bulbo esponjoso é um músculo que envolve a uretra, ponto. O isquio cavernoso é o músculo que vai ajudar ali a manter os corpos cavernosos. Então, o homem, o pênis, ele tem tipo assim, 3 canaizinhos, né? Vamos botar assim, esses 2 dedos meus aqui, ó, pra cima, como se tivesse assim, ó, seria os isquios cavernosos, né, o corpo cavernoso, e o dedo do meio seria o bulbo esponjoso. O isquio cavernoso, a função dele é encher de sangue. A ideia ali é ele ficar cheio de sangue. Mas pasme de uma coisa muito importante que muita gente não se atenta. Você já parou para pensar que a maioria do tempo o homem fica com o pênis flácido, né? Ele só vai ter o pênis ereto quando ele tiver um estímulo sexual, certo? Beleza. Só que à noite, de vez em quando, ele vai ter ali alguns episódios de ereção noturna. Ou até criança pequena mesmo ali, quando ela tá dormindo e tal, o pênisinho fica ereto. Por que que isso acontece? Isso acontece porque o cérebro tem que manter aquela região oxigenada. Então, de vez em quando, ele vai liberar essa musculatura, e olha que interessante. Por quê? Porque o músculo do isquio cavernoso, e a maioria de vocês que estão aqui são fisioterapeutas. Deixa eu ver aqui, ó. Quem daqui é físio? Só para eu saber, vai levantando a mãozinha ou me dá uma acenada. Quem aqui trabalha com a parte pélvica? Fala eu. Quem trabalhar com a parte do assoalho pélvico, quem for fisioterapeuta, diz eu. Só para eu entender aqui, só para eu saber quem é que tá aqui. Vamos ver. Eu, Yasmin, Dejane. Vamos lá. Quem fala assim, sou fisioterapeuta pélvica? Neide, beleza. Oi, Neidinha, beijo. A Catita, bora, Catita. Dri, muito bom. Carol, ei, Carolzinha, muito bom. Pati, beleza. Marlene, nossa, uma galera. Beleza. Por que eu tô falando isso? Olha que interessante. Quando a gente fala de assoalho pélvico, o que vem na nossa cabeça normalmente é o quê? Fortalecer. Vamos fortalecer, beleza, vamos fortalecer porque é importante, certo? Beleza. Só que tem um detalhe. Essa estrutura toda que eu tô falando para vocês aqui, dando uma pincelada sobre a parte da saúde masculina, principalmente a saúde sexual, para a gente tirar dúvidas sobre a bomba peniana, eu tenho que entender que eu preciso de 2 coisas importantes. Eu preciso de sangue e de músculo, beleza? Até aí ficou claríssimo. Só tem um detalhe. Essa artéria que passa pelos isquios cavernosos, né, que são ali a musculatura da base do corpo cavernoso, ela não pode estar liberada o tempo inteiro. Você já parou para pensar que ela está fechada o tempo inteiro? Significa, se liga galera da físio, significa que esse músculo está o tempo inteiro contraído. Presta bem atenção que eu vou dar uma dica de ouro para vocês. Bem atenção. Por que eu tô falando isso? Porque o músculo mais masculino ali, principalmente o isquio cavernoso, está o tempo todo contraído, ele está em uma certa contração dos isquios cavernosos para manter essa artéria fechada. A artéria que vai irrigar o corpo cavernoso, que a gente vai chamar, daí tem a artéria dorsal, que vai irrigar o corpo cavernoso. Por que eu tô falando isso? Porque
primeiro passo para ele poder ter a ereção, olha que interessante, é justamente o relaxamento do isco cavernoso e não a contração. Se você pegou o que eu tô falando, se você já foi minha aluna do método VIP, você já sabe o que eu tô falando. Por que eu tô te falando isso? Porque antes de eu fortalecer, eu tenho que saber se essa musculatura tá funcional, ou seja, se ela tá primeiro relaxando e não contraído. Porque se você contrair mais, aí que ele não vai ter ereção. Não vai ter porque não vai conseguir relaxar a artéria e a artéria não vai encher o corpo cavernoso. Por isso que a galera que faz o método sabe como tratar de forma correta e vai saber como colocar, viu, Dejane? A pressão correta da bomba peniana. Porque se você não tem todo esse trabalho antes de uma boa musculatura, de um bom relaxamento, de uma boa contração, de uma funcionalidade correta do assoalho pélvico, não adianta você colocar pressão nenhuma ali, porque a artéria não vai estar liberada. Você vai forçar uma musculatura a relaxar e que, na verdade, você tem que trabalhar isso antes. Então, olha só, eu tô falando tudo isso porque eu sei que tem a galera que é leiga, que tem uma galera que veio só para tirar dúvida e ok, mas tem muita galera aqui que é da físio. E eu preciso alertar isso para vocês, porque trabalhar com a parte pélvica, cara, não é uma receitinha de bolo. Não é tipo assim, vamos lá, para ereção, coloca vácuo. Não é assim, entendeu? Por quê? Porque eu tenho que entender primeiro toda essa anatomia. E é isso que eu me baseio ali, as meninas sabem. Tem aí, ó, a Catinha, a Carol, tem uma galera aí que já são minhas alunas aqui da metodologia, que sabe que eu bato pesado em relação a isso. Eu bato pesado em relação à anatomia, fisiologia. A gente estuda de uma forma muito profunda isso. Então, olha aqui, ó. Só para você ter uma ideia, lá dentro, isso aqui é interno, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver. Porque, ó, então lá dentro você vai ter a próstata, a parte do bulbo. Olha aqui, ó, ele tá entrando no corpo cavernoso para vir aqui para baixo, ó, tá vendo? Aqui, ó, a artéria peniana. Certo? Então, você vai ter artéria. Então, se eu clicar aqui, olha aqui, ó, a artéria dorsal, ó, é ela que vai irrigar todo o pênis, ó, tá vendo? Do corpo cavernoso, é ela que vai irrigar. Entendeu? Se ela vai irrigar isso aqui tudo, presta bem atenção que isso é importante. Ela não pode estar aberta o tempo inteiro. Por que ela não pode estar aberta o tempo inteiro? Porque senão ele fica ereto o tempo todo, não é viável. Então, para ele ter ereção, eu preciso desse funcionamento, dessa estrutura funcionando. Eu preciso dessa musculatura relaxando no momento que ela tem que relaxar, para liberar essa artéria, entrar o sangue no corpo cavernoso, e aí depois ela entra em contração novamente, como se fosse uma contratura, para manter o sangue lá dentro. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tá fazendo sentido isso para vocês? Então é lógico, vamos lá, aquilo que eu falei, eu não tô aqui para dar receita de bolo nenhum, é óbvio, e é óbvio também que eu quero trazer a fisiologia para vocês. Por quê? Porque logo, não é tão simples, é uma, tipo, pra gente entender e trabalhar DE, né, que é a disfunção erétil, as meninas sabem, é um método que muda completamente o olhar, até porque, ó, vê se faz sentido eu atender um homem com disfunção erétil, com toda essa estrutura vascular aqui, intrarretal. Vê se faz sentido isso. Não faz sentido nenhum. Por quê? Porque o que eu tenho que trabalhar, ó, tá aqui, tá nessa estrutura, então parece até uma formiguinha, né? Quem é leigo parece uma formiguinha. O que a gente tá vendo aqui? Dois corpos cavernosos, que é ele que vai se encher de sangue, o corpo esponjoso, que é onde tem a uretra, que é o que vai manter aqui a parte do xixi. Olha que interessante, presta bem atenção. Você vai ter a artéria dorsal e olha que interessantíssimo. A artéria tá menor do que a veia, olha o calibre, olha a largura da veia aqui, ó. Essa aqui é a veia dorsal e aqui é a artéria. E aí eu pergunto, por que, cara? Por que a veia ela é maior neste caso do que a artéria? Você sabe por quê? A galera do método sabe, eu vou explicar por quê. Porque olha que interessantíssimo, olha que interessante. Porque na hora da ereção, se eu tenho uma artéria de calibre maior, essa pressão de sangue vai vir com tudo e vai romper esses pequenos vasos ali, que são vasos menores, e vai acabar prejudicando o pênis. Mas na hora de escoar, né, de sair o sangue, eu tenho que escoar mais rápido. Por quê? Porque o sangue ficou muito tempo preso ali. Então ele tem que drenar mais rápido. Por isso que a veia é maior do que a artéria.
Percebe? Então, olha só, isso tudo que eu tô falando pra vocês é só um pedacinho do que a gente trabalha na parte masculina, tá? Então, homem, a gente não faz nada interno. Aliás, eu detesto nada interno, gente, nada de anos, esquece isso, tá? E se eu for trabalhar DE, que é disfunção erétil, eu tenho que pensar em, primeiro, o assoalho pélvico, não de fortalecimento, porque fortalecer esse cavernoso, você não vai liberar a artéria dorsal, e se não libera a artéria dorsal, não enche o pênis, ó. E é por isso, minhas colegas e meus queridos, que infelizmente, como tem muita gente que segue um monte de receitinha de bolo, o coitado do paciente não tá sabendo, vai na fisioterapia. Aí chega na fisioterapia, fortalecem o assoalho pélvico dele, né? Primeiro, já nem sabem se essa disfunção erétil é vascular ou muscular para início de conversa. Segundo, se eu fortalecer essa musculatura, principalmente isso cavernoso, e ele tem uma alteração, por exemplo, vascular, ou seja, ele tem dificuldade do sangue chegar, e você fortalece essa musculatura, aí que a artéria não vai drenar. Por quê? Porque a artéria dorsal, ela tem que estar liberada nessa estrutura aqui para encher todo esse corpo, para encher toda essa estrutura. E que, se você fortalecer, vou bater na tecla, você não libera a artéria dorsal e aí você não consegue encher esse corpo cavernoso. Então, vamos lá. Passo 1. Eu tenho que saber identificar o que esse paciente tem. É uma disfunção erétil vascular, ou seja, está com dificuldade do sangue chegar. É uma disfunção, que aí ele fala que nem inicia ereção. É uma disfunção erétil muscular, ou seja, inicia, mas não fica. Aí, nesse caso, sim, eu posso pensar num fortalecimento. É uma disfunção erétil emocional. Então, na verdade, não tem nada a ver com a parte muscular nem orgânica. É mais uma disfunção erétil emocional. Ou seja, ele tá no meio do ato lá e, sei lá, pensa alguma coisa, tá preocupado com a parte financeira, tá preocupado ali emocionalmente, ele acaba perdendo, né? É uma disfunção erétil medicamentosa, é uma disfunção, enfim. O que nós da físio vamos tratar depois que ele passou pelo médico, que depois que passou por toda a estrutura, ou a gente trata disfunção erétil muscular, ou a gente trata de disfunção erétil vascular, beleza? Isso tudo que eu tô falando é para vocês entenderem a função da bomba peniana. Por quê? Porque se eu tenho um paciente, e eu vejo isso, eu tô falando isso porque eu tô vendo a galera colocando aí no Instagram, ai, bomba peniana, tudo de bom. Depende, né? Depende. Porque qual é o papel da bomba? A ideia da bomba peniana é gerar um vácuo. O que o vácuo faz? Quando você põe um vácuo, você vai abrir, você vai forçar essa abertura vascular, né? Essa abertura dos vasos, por uma pressão negativa, né? E aí, obviamente, pela pressão você vai puxar sangue. Então, pelo fato de você gerar uma pressão negativa, o vaso vai abrir, ele vai meio que forçar esse relaxamento e o sangue vai entrar. Até aí, ok. Duas questões. Se eu tenho um paciente que ele tem uma disfunção erétil muscular, ou seja, o problema não é sangue, ele tem uma vascularização boa, ele tem uma irrigação boa, ele tem uma artéria e um complexo venoso bom, né? Mas ele não tem músculo, aí nesse caso não vai adiantar nada a bomba peniana, né? Nem o vácuo, nem nada. Por quê? Porque ele já tem. Segundo ponto. Tá, então entendi. E como é que eu identifico isso? Não, eu não vou dar também toda a receita, né, gente? Vamos combinar. Vamos combinar, porque isso aí tudo são aula da metodologia, que eu tô vendo que a galera do método 7 já tá entrando aqui. E sim, a turma vai começar agora dia 1º de março, e é obviamente que eu vim pincelar isso e vim trabalhar e trazer para vocês esse reflexo, essa reflexão de vocês entenderem como tratar um paciente de vocês, que não é uma receita de bolo, entendeu? E paciente não é assim. Se o pessoal não sabe identificar se o que você tem é muscular ou vascular, a gente tem que procurar alguém que saiba fazer direitinho o que está sendo feito. Por quê? Porque acaba que você não vai tratar de forma correta. E é por isso que a gente vê aqui muita gente colocando no feed, eu comprei a bomba e não funcionou. Não funcionou porque o seu problema não era vaso. O seu problema não era vascular. O seu problema talvez fosse muscular, talvez fosse uma outra disfunção erétil e que a bomba peniana para você realmente não é útil. Entende? Então, até pra galera que trabalha com sex shop, é importante saber isso, porque acaba vendendo um produto que não sabe nem identificar se o paciente de fato precisa daquele produto.
Entendeu? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, então fica tranquila, Dejane, que tu tá no método VIP 7, você vai aprender tudo isso bonitinho. Todo passo a passo. Até porque, quando você souber identificar isso, lógico que a gente tem toda uma estrutura de trabalho, né? De como atuar nessa musculatura, como trazer um pouco mais dessa inervação, como a gente ativa essa inervação, como a gente, enfim, tem todo um passo a passo ali, óbvio, para trazer essa percepção. Bom, você identificou que o problema é vascular, beleza? Beleza. Então a bomba periana vai servir? Teoricamente vai. Só tem um detalhe. Só vai servir, e aí entra aquela questão que você me perguntou no começo, se eu souber a pressão correta. Porque se você não sabe a pressão que vai colocar, então, por exemplo, tem muita gente que compra essa bomba aqui, ó, que é essa bomba peniana, que é para disfunção erétil vascular, que vem com esse negocinho aqui. Tem vários modelos, né? Tá vendo? Tem aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, pronto. Tem esse modelo aqui, tem vários modelos. Ó, tem esse modelo aqui, tá. E aí entra a questão, você gosta desses modelos? Não. Por quê, Viane? Porque esses modelos não tem como eu medir. E aí que é o conceito. É tipo assim, é você parar pra pensar. Primeiro passo, eu tenho que identificar se essa disfunção erétil de fato é uma disfunção erétil vascular. Se for vascular, já para início de conversa, só a bomba funciona? Não, eu vou trabalhar vaso. Então você tem todo um trabalho com termoterapia, com aquecimento, com ativação de nervo, com relaxamento do isco cavernoso e não fortalecimento, para poder permitir que esse vaso esteja aí fluindo de uma forma correta e fisiológica. Então não é assim, entendeu? Aí sim, depois de você fazer todo esse trabalho, existe o uso da bomba peniana, que lá na clínica eu uso o vácuo, né? A vacuoterapia, que é conectado no aparelho de vácuo mesmo, daqueles vácuo termotônicos, vácuo mesmo, sabe? Por quê? Porque daí você vai ter certeza do que você está fazendo com o seu paciente. E aí, essa bomba peniana, que é você abrir esse vácuo, parâmetros corretos, Catita, exatamente. É você abrir esse vácuo, eu tenho que saber o seguinte, tá? Qual que é uma pressão vascular correta dentro daquele vaso para poder eu gerar essa ereção? Porque você concorda que se eu não sei, olha isso, se eu não sei qual é a pressão correta, das duas uma, e foi isso que eu coloquei lá, das duas uma, ou eu não vou atingir a pressão mínima, então não vai ter ereção, porque você não atingiu a pressão mínima para ativar esse vaso, ou você pode passar do ponto e machucar. Então, e acontece sim de vocês machucarem e criar hematoma, e nem sempre o hematoma é externo, às vezes você vai ter uma lesão interna. Por isso, quando eu coloquei aquele post hoje falando, se liga, que fisioterapia pélvica também pode ser fatal, é que eu não tô brincando. É que às vezes a gente acha que a fisioterapia pélvica é aperta e solta, é seguir receitinha, é pompoarismo, e não é. A gente mexe com estruturas que são vitais. Aí, Viviane, estrutura vital é o rim, por exemplo, a bexiga, o intestino, né? Você romper ali um intestino é perigoso e é muito fácil disso acontecer. Você estourar um vaso na parte periana com aumento de pressão errada é muito fácil de acontecer. Só que nem sempre você vai ter essa visão externa, tipo de um hematoma externo. Pode ter uma coisa lá dentro e você não vai perceber, né? Lógico que ele vai vir com outros fatores. Então, galerinha que sai lá no sex shop comprando bomba de vácuo à torta direita, você pode se machucar, porque o pênis, ele tem a sua vascularização, e essa vascularização, ela vai ter ali, ó, vasos muito pequenininhos, que ó, tá vendo? Que podem estar, sim, numa pressão errada, sendo rompidos, sendo estourados, e vai machucar. Então, a ideia da bomba peniana ela funciona somente se você tiver todo um trabalho ali de liberação dessa artéria, se a disfunção erétil for vascular e não muscular, né? E se você souber colocar a pressão correta. Ai, Viviane, qual que é a pressão correta, né, do pênis? É a pressão da ereção. E que, logicamente, eu vou falar a pressão fisiológica, mas que a gente também não chega 100% nessa pressão com medo de romper, porque ela é um parâmetro. Então, a pressão peniana, ela vai numa média ali em torno de, ela inicia a ereção com 90, mais ou menos 80, 90 milímetros de mercúrio, e ela vai chegar até mais ou menos 300 milímetros de mercúrio. E aí sim,
você tendo esse contexto dessa pressão e a manutenção dela, né? Quanto tempo que ela vai ficar ali, por quanto tempo, qual é a velocidade dessa pressão, tem tudo isso. Eu não posso pegar um pênis flácido e chegar de 0 a 300 milímetros de mercúrio, por exemplo, em menos de tantos segundos, porque aí você vai gerar uma pressão muito forte e vai machucar. E eu também não posso ser muito lento, senão você não vai abrir. Então, percebe que essa velocidade, essa colocação da pressão tem todo um processo. E eu não posso colocar também uma pressão tão negativa e tão rápida se eu não fiz um preparo da musculatura antes, se eu não fiz um preparo das artérias dos vasos antes, porque existe um preparo para ser feito, entendeu? Então não é assim. E aí que entra a questão. Quantos de vocês já viram uma bomba peniana, por exemplo, com marcador de milímetro de mercúrio? Ela existe, mas pouquíssimo sabe. E é por isso que você pega paciente que fala que comprou e não deu certo, que comprou e se machucou, ou então colegas médicos que falam assim, eu indiquei, mas não funciona. Não funciona porque você tem que colocar nesses critérios, nessa pontuação. Então, eu vim falar para vocês assim, a bomba peniana, ela é um grande artefato, ela é muito funcional quando você souber usá-la de forma correta. Eu tenho que saber trabalhar a base dessa musculatura inteira, eu tenho que saber trabalhar o relaxamento do isco cavernoso e não o fortalecimento, se for vascular, porque se for muscular eu tenho que pensar em fortalecimento, e isoladamente do isco cavernoso, que dá pra gente fazer isso, por isso que a gente não faz nada interno, não faz sentido nenhum eu ter um músculo lá em cima e eu ficar trabalhando o homem via retal. Então, se você trabalha com a parte masculina e ainda trabalha via retal, sinto informar que você está desatualizado. Que você tem que melhorar muito ali esse contexto e trazer ali um tratamento aí um pouco mais moderno, né, e eficaz para o seu paciente. Por quê? Porque a musculatura da disfunção erétil, ela é superficial. Então, não há necessidade de a gente fazer nada interno. Né? E uma vez que você soube identificar, porque lógico, tem as perguntas certas, que você soube identificar se essa disfunção erétil ela é vascular, o que significa vascular? Falta sangue, falta potência, ativação de vaso, aí eu vou estar trabalhando com os meus artefatos corretos. Que artefatos são esses? A base de temperatura que a gente tem que trabalhar, o relaxamento correto da musculatura, com toda a carga elétrica para soltar essa musculatura que tem que ser feito, o alongamento correto, isso é muito importante. E aí, por fim, você vai entrar com a bomba peniana. Então, homens, se você tem disfunção erétil, não sai comprando bomba peniana à torta direita por 2 motivos. Você não sabe se sua disfunção erétil de fato é vascular. 2, se ela for, você não sabe qual é a pressão que está colocando e aí você pode se machucar. Então é muito importante a gente entender esse parâmetro, entender esse contexto, para então a gente trabalhar com a bomba peniana. Beleza? E aí, deixa eu parar aqui um pouquinho para ver se tem alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Tá fazendo sentido para vocês? Eu tô falando muita besteira aqui, porque às vezes você fala, nada a ver, né? Não, eu tô falando porque é minha prática, né? Mas, e aí, vamos ver. Deixa eu dar um oi aqui pra galera. Nós temos 13 pessoas. Vai compartilhando, 14, vamos conversando aqui. Vê aí pra mim, você tem alguma dúvida? Quem aqui não é físio, né? Tem alguém aqui que não seja físio? Tá fazendo sentido? Deixa eu ver aqui. A Kátia, adoro. Oi, Sarinha. Oi, Danilo, seja bem-vindo. Dejane, total sentido. Beleza. Martinha, seja bem-vinda. Vamos lá. Parâmetros corretos, que tu já sabe, né, Catita? Tamo junto. E aí, gente, deixa eu só ver se tem mais. Ninguém tem pergunta, cara? Sério, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. A pergunta que a Dejane fez, eu já respondi, hein? Oi, Wagner. Oi, Wagner. Oi, Tenente. Wagner, tem dúvida aí? Essa bomba que mede a pressão tem fácil no mercado? Danilo. Então, é assim, ó. Até tem. Mas é aquilo que eu falo, assim, ó. Lá na clínica eu utilizo ela ligada ao vácuo, né? Por quê? Porque eu acho que é um trabalho que tem como fazer um trabalho mais conservador com o paciente em casa do que a bomba. Mas tem sim. Deixa eu só te mostrar aqui um modelo, só para você ter uma ideia. Lógico que quem me conhece sabe que eu adapto tudo, né? Mas esse aqui é um modelo. Deixa eu mostrar aqui. Não, gente, não faço marketing de nada assim, porque nem... Pera aí. Só para você ter uma ideia aqui. Ó, tem vários modelos.
Oi, Vandeco, estamos falando de bomba peniana, cara. Legal, hein? Deixa eu mostrar aqui, ó, pra vocês. Então, assim, ó, já no mercado, deixa eu ver aqui, ó. Vou mostrar um modelo pra vocês, por exemplo, que é simples de trabalhar, fácil. Ó, pronto. Deixa eu mostrar aqui, ó. Valeu. Ó, então olha aqui, ó. Tá vendo? Essa é o modelo de bomba peniana. Tá vendo? Que ela tem, ó. Ela tem um medidorzinho ali, ó. Tá vendo? Aí fica mais fácil da gente trabalhar. Por quê? Porque aí, ó, deixa eu mostrar aqui, pronto. Porque aí eu não vou lesionar a artéria aqui, porque você vai estar controlando isso. Agora, olha só, presta atenção, que isso é muito importante. Eu não tô aqui para te dar uma receita de bolo e jamais eu quero que você vá lá, vou comprar agora aqui a bomba peniana e vou colocar logo 300. Não, não é assim, tá? Tem que ser feito um trabalho antes, tem que ver como é que tá a inervação, como é que tá a vascularização, tem que ser feita uma super avaliação, aí sim eu oriento. Então, os meus pacientes que eu oriento a bomba, normalmente eu oriento essa bomba com o medidor e eu explico para eles, ó, eu quero que você chegue a tanto, faça esse exercício, despressurize, vai a tanto, que aí eu vou trabalhando a fisiologia, eu vou adaptando esses vasos para chegar lá. O que não dá certo é você mandar comprar uma bomba peniana e falar, vai, testa em casa. E o cara não sabe nem qual é a fisiologia Sim, Carol, boa. Ainda tem o seguinte, nós temos que avaliar o exame de sangue. Galera da fisioterapeuta que não sabe avaliar exame de sangue, não tem como atender paciente. Por quê? Boa, Carol, você falou uma coisa certa. O pessoal da metodologia já sabe, por isso que ela tá aqui, ó, me ajudando. Eu tô falando tudo isso, mas vamos lá. Se eu não sei se esse paciente está hidratado, se eu não sei a viscosidade desse sangue, se eu não sei como é que tá todo o processo sanguíneo dele, eu tô mexendo com sangue na região peniana. Então, sim, vai dar ruim. Um paciente, por exemplo, desidratado, o sangue mais viscoso, né? Ele acaba não chegando corretamente ali onde ele deve chegar. E com isso, você vai ter uma disfunção erétil. Às vezes eu tenho paciente que tem disfunção erétil por falta de hidratação. Porque não tem sangue para chegar, cara. E aí você fala assim, ele bebe muita água, anemia, muito bom, Olivia. Então, se ele bebe, aí você fala assim, meu paciente fala que bebe muita água. Gente, eu sou coach, e é o que eu ensino pra galera do método VIP. Não, tudo nosso é medido, tudo nosso é quantificado, tudo nosso é assim, ó, tipo preto no branco. Então não tem nada subjetivo. O que eu ensino para vocês e que eu ensino lá é justamente você saber exatamente o que você está fazendo. Exatamente o que você está fazendo. Então quando o paciente fala assim, eu bebo muita água, vou até pegar água que eu tô com sede. Eu bebo muita água. Aí a pessoa, olha, ele bebe muita água. A questão é, muito quanto? E outra, como é que você sabe qual é o volume de água para cada um? Não vem com essa de peso, não, porque existe um marcador dentro do exame de sangue que vai mostrar isso. Aí a Carol trouxe essa questão, isso mesmo, Carol. Eu ensino elas a verem o exame de sangue, por quê? Porque antes de tudo, eu vou analisar esse exame de sangue, ver se ele está hidratado, se ele tem o excesso de açúcar nesse sangue, se esse sangue está muito viscoso, como é que está a pressão dele, como é que eu vou mexer com pressão peniana se o cara é super hipertenso, diabético, desidratado. Antes de tudo isso, a gente tem que mexer nesse quesito. Então, fisioterapeutas, por favor, antes de sair mexendo aí em músculo, em fortalecer, aí, você entendeu? A minha indignação é que assim, ó, aí eu vejo alguns pacientes ou alguns colegas médicos falando assim, eu encaminho para fisioterapia, mas nem funciona, não acredito muito. Porque assim, ó, isso é um contexto. Por quê? Porque chegou um paciente com disfunção erétil. Beleza. Aí você não avaliou se o cara. Primeiro, ele não sabe nem. Não avaliou nada. Você não sabe se ele tá hidratado, se ele não tá hidratado, como é que tá a parte miccional dele. Porque você concorda que se a musculatura do isco cavernoso já não tá funcionando como deveria, a do bulbo esponjoso também não tá. Aí você não me pede um diário miccional correto. Eu deixei aqui uma live sobre diário miccional, sobre fluxo, de como você interpretar esse fluxo. Não é só, ele fez pouco, médio, muito. Se ele fez. Não. É analisar de forma correta, pegar o exame de sangue desse paciente, bater o olho, saber interpretar isso, falar, olha, seu fulano, seguinte, enquanto a gente não melhorar essa parte aqui, ó, isso aqui também não vai adiantar, porque como é que eu vou trabalhar um macro, né, que é essa estrutura muscular de pressão, de enchimento de corpo cavernoso, de jogar e correr com esse sangue para lá, se ele não tem
hidratação, se ele tem um sangue muito viscoso, você não, entendeu? Então, a gente sim tem que saber analisar isso. Por isso que os meus pacientes todos, eu tenho que analisar exame de sangue, eu tenho que analisar o diário miccional, independente se é um paciente de disfunção sexual, se é um paciente de disfunção erétil, eu tenho sim que trabalhar dessa forma, né? Por quê? Porque essa galera aí que não trabalha desse jeito, que simplesmente vai seguindo receitinha de bolo que aperta e solta, primeiro, se não identificou se é vascular, vai fortalecer, aí que não vai melhorar mesmo. Porque se eu aumento a força daquela musculatura, eu comprimo ainda mais a artéria dorsal. E eu comprimindo a artéria dorsal, ele não enche o sangue e é aí que ele tem disfunção erétil. Segundo, se de fato eu descobri que é isso, mas eu não testei o sangue, ou simplesmente peço para o meu paciente lá no sex shop comprar uma bomba peniana, eu vou estar jogando um sangue que não é de boa qualidade naquele pênis. Então aquele sangue que é mais viscoso, que é mais com muito açúcar, é um sangue que é um paciente desidratado, que pode ter ali um excesso, por exemplo, aí, de uma inflamação ou de uma infecção, que a grande maioria dos pacientes, homens, tem infecção urinária assintomática, né? Então você acaba gerando todo esse processo e você não avaliou. Então, eu sei que o bate-papo de hoje, sim, é bomba peniana. Sim, eu vou ser a favor dela só nesses quesitos e com uma bomba que tenha uma boa pressão. Então, eu vim conversar com vocês, sim. Que quando a gente fala da metodologia, muita gente fala assim, ai, Vivi, só fica falando do método porque ela quer vender curso. Não é isso. Eu quero simplesmente que vocês realmente saibam atender de uma forma que eu bati cabeça, cara. São 20 anos atendendo. São 20 anos batendo cabeça e estudando muito para trazer para o paciente aqui essa segurança dele falar assim, ó, eu estou aqui na sua mão e você pode confiar porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei qual é a carga, eu sei o que você precisa. Tem muito paciente que na conversa, quando eu vou analisar o exame de sangue, eu já paro ali, encaminho para o colega médico. Vamos primeiro equilibrar para o nutricionista, para o nutrólogo. Vamos primeiro equilibrar toda essa parte micro para então a gente trabalhar, porque não adianta eu querer trabalhar mecânica se eu não tenho qualidade interna. Então, sim, eu tenho que trazer todo esse contexto. Então, as meninas estão aí, ó, a melhor física do DF, saudade. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus do céu. Diário miccional muito importante, é sim. Kátia aí, já é nosso método, né, Kátia? Tamo junto. Deixa eu ver aqui. Vão perguntando, gente. Carol, desidratado, diabético e hipertenso. Aí a pessoa quer ficar botando bomba peniana pra ver se funciona. Lógico que não vai dar certo. A anemia, tem que verificar isso também, que é importante. Por que a anemia é importante? Cara, porque se a pessoa ali, você tem que saber até qual é o nível de anemia, né? Porque se ela não tem ali uma oxigenação adequada, o tecido não aguenta. Então, às vezes ele acha que você tá com uma disfunção erétil muscular, mas na verdade ele não tem a oxigenação correta. Então, na verdade, ele tá perdendo. Gente, para ficar ereto é muito sangue, é muita coisa ali. Você entendeu? Então, não é assim que funciona, sabe? Mas olha, deu para vocês entenderem a ideia da bomba peniana? Porque eu sei que o contexto é esse. Tem mais alguma dúvida aqui, gente? Então, ó, sim, essa semana toda eu vou estar fazendo uma live aí, vou estar trazendo mais informações. Quiserem algum tema, pode trazer. E, ó, método VIP tá aberto, sim. Quem quiser tá aqui, ó, o linkzinho. Sim, isso é muito importante. Aí às vezes o pessoal fala assim, mas é um investimento que agora não dá. Só que você deixa de investir. Se você deixa de investir agora, você vai continuar assim, sem saber o que está fazendo certo. E é complicado, entendeu? Por quê? Porque você acaba perdendo o paciente. E quando você sabe o que faz, você acaba sendo referência. Porque você vai trazer resultado em menos tempo, porque o paciente vai ficar satisfeito, que ele vai falar, caramba, eu fui lá, ela soube trazer essa informação, ela cuidou de mim do mínimo para o máximo, né? Ou seja, isso é muito importante. Então a ideia da bomba peniana ela funciona? Sim, mas quando bem indicada, quando bem colocada, quando bem trabalhado. Paciente, a gente tem que avaliar exame de sangue, diário miccional, saber como é que está a musculatura desse paciente, saber se essa DE ela é vascular ou muscular e saber como fazer o preparo antes de colocar. Então a galera que vai vir para o set aí se prepara que tem muito conteúdo, muito disso de mostrar como vocês vão fazer isso e colocar na prática, né? E eu vou esperar vocês. Amanhã vai ter mais uma live. Se vocês quiserem ter, vai marcando aqui, ó, me manda no direct. O que vocês gostariam da gente falar, né?
Ô, Kátia, é verdade, é um investimento que você tem retorno e seu trabalho é divulgado positivamente. A Kátia, ela veio primeiro, né, Catinha? Trabalhava método VIP é tudo, ninguém continua o mesmo depois. É verdade. Não é pra me achar, não é pra me achar, mas é isso, né, Carol? É diferente. Porque, cara, qual é a diferença de uma metodologia para um curso? É porque você pega a experiência clínica, né? Tu bate cabeça, como eu bati cabeça 200 anos atrás, e fala, não, vou por esse caminho aqui, ó. E essa, ó, vou falar, as duas referências do Rio de Janeiro, Kátia e Carol, sim, ó, podem ir com fé, porque as duas aí sabem que eu vou fazer, principalmente com a parte masculina, certeza. As que estão aqui comigo. Tem mais gente aí do Rio, mas elas duas ali realmente. Então, ó, trabalhar com disfunção masculina é externo e é isso. Eu espero ter trago para vocês ali uma informação importante. Essa live vai ficar aqui gravadinha, então compartilha, assiste depois de novo, né? Anota. A turma do Método VIP 7 ela é ao vivo e online, então ela não tem sempre, ela acontece periodicamente. A nossa turma vai começar agora dia 1º de março, então dá tempo ainda de você vir participar. São 2 meses e meio ali, ó, pauleira, aula ao vivo, online e aulas pesadas. Depois tem mais um monte de suporte, a gente vai tirando dúvida e tamo junto. Não é isso, Carol? Não é isso, Catinha? Tamo junto, né, Olivia? E aí, ó, e tira dúvida e pergunta, e uma ajuda a outra, e é isso. A Kátia... foi muito bacana porque ela veio na parte masculina e acabou atendendo, né, Kátia, de externo. Aí e começou o público a ir procurar ela porque não precisa ser invasivo, não precisa colocar lá dentro, né? Oi, Tati! É isso aí. Então, ó, muito obrigada, né, Olivia? Não precisa. Então, ó, a Olivia tá comigo lá. Deixa eu beber uma aguinha que eu nem tomei minha água hoje, peraí. E é isso, galera. Então, olha, gratidão por vocês terem vindo aqui. Eu espero ter ajudado. Reduz o tempo de tratamento. Com certeza. Não, e o bom pro paciente é que, assim, quando você sabe identificar de fato que ele tem, que você sabe usar as ferramentas corretas, porque muita gente ali, eu vejo, biofeedback, eletro, isso não é fisioterapia, isso é ferramenta que tem que ser colocada numa estratégia correta. Você entendeu? Bomba peniana é ferramenta, né? Então, você saber colocar isso, você saber explicar isso para o paciente é muito importante. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é a estrutura desse paciente. O que ele tem, como é que ele funciona, para então você colocar um artefato, né? Ali uma ferramenta. Então, assim, e é o que eu falo, e a galera da metodologia sabe, não precisa de aparelho caro, não precisa de nada assim super mega tecnológico, você precisa entender o que seu paciente tem, saber interpretar aquilo ali, saber preparar esse terreno para você poder entrar com uma boa nutrição, né, do micro para o macro, sabendo o comportamento hidráulico correto, saber como trazer sangue para esse pênis de forma correta, saber identificar se esse pênis, se essa ereção é vascular ou muscular, saber trazer o artefato correto, aí não tem jeito, cara, é resultado, não tem jeito. É resultado e resultado rápido, que é isso que a gente precisa. Beleza, povo? Bom, então, tô esperando vocês me mandando aqui no direct suas outras dúvidas e sugestão para a live de amanhã. Trabalhar com conhecimento e segurança, trabalha com tudo que já temos, aprendemos muita coisa. E vamos aprender mais, né, Carol? Tamo junto ali, ó. Junto, pau a pau. Gente, quem quiser tirar mais dúvida também com a Carol, com a Kátia, com a Olivia, pode perguntar ali, ó. A questão ali é você saber, de fato, tá segura, né? É falar assim, ó, tocou campainha pra mim aqui, o meu paciente chegou e eu tô de boa, vou conseguir atender ele, porque eu consigo interpretar o que ele precisa. Então, amanhã, tô esperando vocês. Tô esperando aí, ó, a sugestão de temas. Então, vou trazer um tema aí que pra gente aqui no dia a dia é importante, mas que talvez pra vocês não faça tanta diferença. Então, traz tema, coloca lá no direct que eu tô esperando vocês, tá bom? Beijo, obrigada a todas vocês. Amanhã, 9 horas, estamos aqui de novo, viu? E compartilha essa live que ela faz a diferença. Beijo!